Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um ativo que eu ainda não falei aqui no canal, que são os FOFs, ou Fundo de Fundos. E mais especificamente eu vou falar sobre o RBRF11, que é um fundo de fundos que eu tenho na minha carteira privada, que eu tô até pensando em incluir ele na minha carteira aqui do canal. Mas a ideia é o seguinte, a gente analisar o relatório gerencial desse fundo e mostrar alguns pontos que talvez valha a pena você investir em FOFs ao invés de investir diretamente nos fundos imobiliários. Fica comigo até o final. Eu sei que tem bastante gente nova chegando aqui, sejam bem-vindos e meu muito obrigado. Mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Eric, eu sou entusiasta de fundos imobiliários, sou analista CNPI e aqui nesse canal você vai encontrar assuntos relacionados aos fundos imobiliários, a investimentos de uma maneira geral e a economia. Vocês podem ver aqui na playlist do meu canal que eu transmito bastante conteúdo e de forma gratuita. E a única coisa que eu peço em troca é que você se inscreva aqui no meu canal, dê o joinha e compartilhe com os amigos, porque eu quero que esse conteúdo chegue mais e mais pessoas. Muito obrigado mesmo. Então, como vocês já sabem, eu faço uma análise primeiro no Mundo FII, dou um panorama do fundo, depois eu vou para o relatório gerencial. Eu faço isso porque no Mundo FII, que isso vale também para o Estados Invest, são sites que mostram informações de uma maneira geral. Por isso que eu sempre falo, não tomem decisão nesses sites, tomem decisões lendo o relatório gerencial, tá bom? Então vamos lá para o Mundo FII para a gente pegar um panorama desse fundo. Aqui, como vocês podem ver, aqui no Mundo FII, o ticker é o RBRF11, Alfa Fundo de Fundos, como eu falei, ele é um fundo de fundos, um FOF. Aqui a última cotação, eles são bem desatualizados, mas isso não importa muito, mas o que eu quero mostrar é isso daqui, ó, P sobre VP do fundo em 0,88. Para continuar, eu quero trazer uma explicação breve sobre isso, porque é muito importante na avaliação de fundo de fundos. Eu trouxe a tela aberta para mim porque eu considero o P sobre VP um dos principais indicadores na análise de FOF. Diferente de fundo de tijolo, como vocês viram nesse vídeo aqui, que esse indicador não serve muito, lembra? A avaliação dos fundos de tijolo é feita uma vez por ano, por empresas que têm premissas próprias. Então, a avaliação do P sobre VP para tijolo, ela pode ser desatualizada, não corresponde à realidade. No caso de FOF, o P sobre VP, como é que a gente calcula o valor patrimonial de um FOF? É só você somar o valor de mercado de todos os fundos que tem ali dentro. Então pensa só, se você está pagando 1 de P sobre VP para FOF, significa que você está pagando o mesmo que se você comprasse todos os outros fundos no mercado, pagaria o mesmo preço. Se você estiver pagando um P sobre VP menor do que 1, por exemplo, como a gente viu lá no RBRF11, que está 0,8, acho que é 0,8 ou 88, a gente já vai mostrar lá. Significa que você está pagando como se você estivesse comprando os fundos que tem lá dentro com 12% de desconto. Por isso que essa avaliação de FOF ela é super importante, porque se você estiver pagando um P sobre VP maior do que 1, vale mais a pena você comprar os fundos fora, porque você vai pagar mais barato, vale mais a pena você investir diretamente em cada um dos fundos, entenderam? Por isso que é muito importante a avaliação sobre P sobre VP para FOF. Agora vamos voltar lá para o Mundo FII. Então, como eu falei para vocês aqui, o P sobre VP do RBRF11 ele está em 0,88. Significa que se você comprar todos os fundos de uma maneira separada, investir diretamente em cada um dos fundos dele, você vai estar pagando mais caro do que se você investisse pelo próprio fundo. Então essa é uma das avaliações que a gente faz no fundo. E no caso do RBRF, e na verdade isso está de maneira geral nos FOFs hoje, tá? Eles estão com muito desconto no mercado. E aí a gente pode ver mais aqui o último rendimento dele, 0,63, bem interessante. Quase 1% de dividend yield, que é bem característico de FOF, eles estão pagando muito, é muito interessante de ter em carteira, mas eu vou explicar alguns motivos também porque as pessoas não investem em FOF. Ele tem uma liquidez razoável para baixa, de 4 mil negócios por dia. Se a gente pegar lá, comparar com os fundos de papel que eu analisei, RDM, CPTS, vocês vão ver que a quantidade é muito maior. Aqui, pessoal, um ponto que é interessante. Olha só o tamanho do patrimônio dele, 1,1 bilhão. Eu vou mostrar lá no relatório gerencial, mas é um fundo muito grande, mas muito grande mesmo. Ele teve início em 14 de setembro de 2017, ou seja, ele já tem quase, vai fazer 6 anos, já tem uma estradinha aí no mercado. Tem 97 mil cotistas. Se vocês observarem, comparando com os outros fundos, ele está um pouquinho abaixo, mas também já é uma quantidade interessante de cotistas para esse fundo. Aqui, pessoal, é o ponto que mais tem problema para fundo de fundos. Por quê? Pessoal, pensa o seguinte, se você está investindo num fundo de fundo
que tem fundos lá dentro, lembra, cada fundo que está lá dentro tem taxa de administração. Então você acaba pagando a taxa de administração 2 vezes. Porque você paga a taxa que está lá dentro, porque o fundo ele vai repassar os rendimentos já descontando a taxa de administração e vai pagar a taxa de administração do FOF. Por isso que essa é uma das principais características que afastam investidores mais experientes de FOFs, que é a dupla taxa de administração. Eu não vejo problema dependendo do FOF quando ele traz resultados, que é o caso da oh meu Deus do céu, RBRF11, eu estou engaguejando aqui. Bom, aqui eu só quero mostrar mais uma parte dos dividendos dele, que é bem interessante, a dos proventos. Vejam só, ele tem lá desde 2018 uma média de 2017, né, uma média de 0,65, tem um dividend yield médio de 0,72, o que é muito bacana para um FOF. Se vocês compararem com o fundo de papel, ele é um pouquinho menor, mas ele é muito interessante, porque ele faz... Para ter esse dividend yield, ele tem que fazer um giro de carteira bem interessante, que é o que eu vou mostrar para vocês lá no relatório gerencial. E falando nele, vamos lá para ele. Então, como vocês podem ver aqui, ele é gerido pela RBR Asset Management, que é uma gestora bem interessante, eu gosto bastante deles. Então, o nome do fundo é o RBRF11, um Estratégia Real Estate. Aqui, como vocês podem ver, é o último relatório de março de 2023, que é o que eu estou fazendo análise agora. Como eu mostrei lá no Mundo FI para vocês, ele iniciou em setembro de 17, tem 13 milhões e 680 mil cotas, o administrador é o BTG Pactual, e aqui o patrimônio do fundo, que é gigantesco para um fundo de fundos, que é 1 bi e 55 milhões, é muito legal, muito grande. Aqui é o que eu gosto bastante, que se eu for analisar friamente, é o principal motivo que eu invisto no RBRF11. Eu vou mostrar um outro motivo, mas esse para mim é o principal, que é a mudança de alocação que o fundo faz em função do mercado. Vocês vejam, hoje ele está alocado muito mais em tijolo do que em papel. E ele faz essa mudança de alocação de acordo com o cenário. Ele vai explicar isso mais lá na frente. Mas eu gosto muito dessa variação e agora ele vai pegar toda a valorização dos imóveis por ter uma porcentagem maior de fundos de tijolo no portfólio. Eu acho isso muito legal desse FOF, que é um dos motivos que também me fazem investir nele. Aqui na parte da carta do gestor, o que eu sempre gosto de chamar é quando o fundo tem isso aqui, ó. Quando o fundo faz reserva de cota. Ele faz essa reserva exatamente para, primeiro, manter uma padronização do pagamento dos dividendos, dos proventos. E, em segundo, também se precisar usar uma parte do lucro para resolver algum problema extraordinário. Mas quando não acontece isso e ele não precisou usar essa reserva, ele chega lá no final do semestre e dá uma pancada no pagamento. Mas principalmente em fundo de fundos é muito importante, porque fundo de fundos eles trabalham basicamente com a distribuição dos rendimentos e o ganho de capital na venda de cotas. Como a gente está no mercado, até então, mercado de baixa, então na venda os fundos poderiam estar tomando prejuízo, então a parte de ganho de capital caiu muito. Então, para manter esse pagamento uniforme, essa reserva de lucro é muito importante para o fundo. Aqui eles têm atualização, aqui que é importante, que é o que eu falei para vocês da gestão do portfólio. Eles falam aqui que a NTNB 2035, que eu falo para vocês que é a base de comparação, tanto a 2035 quanto a 2045, base de comparação para os fundos imobiliários, eles falam que voltou ao patamar de abaixo de 6%, ou seja, caindo a taxa de juros. E esse movimento, ele sinaliza positivamente para fundos de tijolo. E olha só, que eles colocam aqui que o spread entre os indicadores, o indicador do fundo, o que o fundo paga em relação ao tesouro, ele está com uma diferença de 3,43, ou seja, ele está trazendo um retorno de 9 a 10% ao ano, o que é muito bacana. Se vocês forem, é um prêmio de risco muito interessante para esses ativos. Aqui eles mostram a questão da média do spread. Vocês vejam que a parte de fundo de tijolo sofreu muito nesse começo aqui. Aí ela está voltando a aumentar, exatamente pela tendência da queda de juros. E aqui eles mostram que aquilo que eu falei para vocês, que eles em 2021, eles ajustaram o portfólio para 50-50. Mas como eles viram a tendência da queda da taxa de juros, eles diminuíram a porcentagem de fundos de papel e aumentaram a parte de tijolo.
Então eles estão encerrando com 2/3, que é aquilo que eu mostrei lá em cima para vocês, de 2/3 de tijolo. E aqui eles mostram as movimentações mais recentes, que foi aumento da posição desse fundo, HGPO11, e o residencial FL2, que eu vou mostrar mais no final para vocês, que esse é um dos pontos importantes de se investir em FOF. Aí eles falam aqui, buscando ganho de capital de ativos com qualidade. Aqui ele mostra a relação de fundo de papel e fundo de tijolo. Vocês vejam que eles estão bem mais carregados da questão de tijolo hoje, né? E que é o que eu acho muito interessante, principalmente se vocês observarem nesse vídeo aqui, que eu faço a comparação de um fundo de tijolo com o fundo de papel nos últimos 5 anos. O fundo de tijolo dá uma pancada, dá uma lavada no fundo de papel em termos de retorno. Aqui eles continuam falando e eles falam do retorno potencial que o fundo ainda pode ter, se eles forem considerar a questão do valor da cota de mercado em relação à cota patrimonial, eles ainda teriam um retorno de 23%, mas se eles forem pegar a questão dos fundos que não são listados em bolsa, dos investimentos que eles têm que não são listados em bolsa, eles teriam um ganho de 11%, que também é bacana. Aqui eles falam do retorno do investidor, olha, ele fala, a convergência do valor patrimonial do portfólio é de 36%, juntando com os proventos recebidos, então existe um potencial ainda muito grande para o fundo crescer. Aqui eles continuam a questão de macro, eles falam os problemas de crédito que a gente teve, questão de insolvência do Signature Bank, a questão do Credit Suisse, mas em tese assim, não tem nada que... E eles falam também a questão do arcabouço, que é um ponto, inclusive até no meu Instagram teve um seguidor que me falou que eu tinha que focar em investimento e não falar de política, mas como que eu não posso falar de política se basicamente toda a política no nosso país influencia nos nossos investimentos? Então a gente tem que falar sim de política, sem viés partidário, e sim sobre o foco da influência das decisões nos nossos investimentos. Aqui, se vocês observarem, eles falam aqui da queda do mercado de fundos imobiliários. Olha, as notícias de inadimplência de alguns créditos, tiveram fundos que caíram 30%, 40%, como é o caso do DEVA, do HCTR, como eu falei para vocês que eu fiz o vídeo do DEVA, e isso impactou o IFIX em 1,7%. Aqui eles têm uma tabelinha de rentabilidade do IFIX por setor. Vejam que o impacto desses fundos de CRIs ele foi muito grande no IFIX. E aqui o que é mais importante, que é o que vocês têm que observar, que eles falam isso aqui, ó, que em nossas análises tal categoria se enquadra em high yield, que são os fundos que tem mais questão com crédito, problema de crédito, e eles colocam aqui, ó, o RBR Alpha não possui nenhum investimento enquadrado nessa categoria, ou seja, ele não foi impactado por esses fundos imobiliários como o DEVA, como a HCTR, que tiveram muitas quedas. Então é bem importante isso para uma segurança de carteira. Vocês podem ter fundos um pouco mais apimentados, mas é importante ter fundos que têm resiliência. Aqui o que é legal, eles dão uma cutucada nesses fundos high yield. Aqui eles falam que esses fundos estão entregando resultados robustos de forma incoerente ao risco e eram precificados até acima do 50% do valor patrimonial do fundo, que foi o que a gente conversou, né? Eu tenho 2 vídeos, eu vou até colocar aqui para vocês o vídeo do DEVA, que eu já coloquei, e um outro vídeo que eu falo sobre essa questão de análise de fundos de papel, que já era meio que previsível que isso ia acontecer. Aqui é um ponto que aqueles investidores que preferem renda fixa podem dar uns pulinhos de alegria, porque de fato os fundos de fundos eles sofreram muito com essa questão da desvalorização do mercado como um todo, porque lembra só, o que é um fundo de fundo? Nada mais é do que um fundo que tem vários outros fundos dele. Se todos os fundos caem, o fundo de fundos vai cair também. Então vocês podem ver aqui que o fundo de fundos ele perdeu para o CDI. O CDI está em 41%, enquanto o próprio o RBRF está em 33,7%. Então ele teve uma desvalorização desde o início. Aqui eles falam sobre aquela alocação que a gente já mostrou, a questão de tijolo e papel, a parte a parte corporativa, galpão logístico, shopping. Ele dá bem uma diversificada, mostrando a questão, ó, vejam só como ele diminuiu a porcentagem de recebíveis aqui, ó, que é aquele que a gente mostrou lá no começo, ele vem caindo, né, a questão dos recebíveis.
E aqui, pessoal, um ponto importante, como é que a gente avalia o resultado de um FOF? Vejam só, como é que o FOF ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro com rendimentos, ou seja, são os rendimentos dos fundos que fazem parte dele pagando para o próprio FOF, como se ele fosse dono. É como se você, sendo dono de um FOF, receber mensalmente os rendimentos, o FOF também está recebendo dos fundos que ele tem lá dentro. A outra parte é o ganho de capital, que é a venda, compra da cota. É a venda da cota com um valor mais alto do que pagou, mas vejam só, pessoal, isso aqui o fundo vem sofrendo um pouco. No acumulado ele já está com um prejuízo de 2 milhões. Exatamente porque ele pode fazer isso muito também para ter prejuízo, para poder levando esse prejuízo e lá na frente, quando tiver lucro, ele poder abater o imposto dessas vendas. Então, não é porque o fundo, eu estou vendendo, estou acumulando prejuízo. Não, faz parte da estratégia de alocação de portfólio você também realizar alguns prejuízos para você poder levar esses prejuízos e poder abater de lucros futuros. Mas como a gente está em queda, pessoal, isso é normal, principalmente de FOFs que tem uma parcela de ganho de capital muito significativa. Aqui a parte de CRI também, que ele tem um ganho expressivo. Lembrando, ele é um FOF, mas ele tem uma parcela interessante de CRI também, que fez ele ganhar um bom dinheiro e distribuir para os cotistas. Aqui, veja só, ele tem o resultado dele, a parte de reservas que ele tem feito. Aqui veja só como ele mantém uma padronização de cotas e a grande parte nos últimos meses de distribuição foi referente aos rendimentos. Aqui ele teve que usar algumas reservas, ele tem usado algumas reservas para manter essas cotas. Então isso é uma coisa que a gente tem que acompanhar. Se vocês observarem aqui em cima, ele tem distribuído nos últimos meses uma porcentagem maior do resultado. Olha, ele tem 118 em fevereiro, em março 118, em fevereiro 108... O acumulado em 2023 já está acima. Mas isso é uma coisa que a gente tem que observar, que é um ponto de atenção. Observe se ele vai continuar distribuindo mais do que ele tem, ou seja, está distribuindo caixa dessas reservas, porque uma hora essas reservas vão acabar. Então acompanhe isso, tá, pessoal? Isso é importante e eu volto a trazer mais análise desse fundo sobre essa questão. Aqui a questão da participação do patrimônio dele, veja só que ele divide esse azulzinho aqui nos de tijolo, aqui nos de papel, né, os FIIs de CRI, e aqui os CRIs que ele tem em carteira. E veja só que eles consideram essa questão de liquidez, né, que é muito importante, principalmente para a FOF, nessa questão de compra e venda de outros fundos. Eles precisam ter dinheiro para poder fazer essas movimentações. E aqui vocês vejam que a estratégia deles, eles não são que nem aqueles fundos tipo BCFF, que tem mais de 60 FIIs na carteira. Eles têm uma gestão muito interessante, porque eles pegam poucos fundos e gerenciam muito bem esses poucos fundos que eles têm. Veja só, eles não têm nenhum fundo com mais de 10%. Eles têm esse FL2 aqui, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que é um dos motivos que também me fazem investir nesse FOF aqui. Aqui a parte de investimento nos CRIs. Veja só, eles não têm nenhum... são CRIs bem interessantes. Tem um aqui que é 11%, que pode trazer um retorno bem interessante para o fundo, mas como eu falo para vocês, muito acima do normal, até do IPCA, do título do IPCA, que é 6%, está pagando quase 5% a mais, então tem sempre um riscozinho embutido. E o relatório é basicamente isso, pessoal, mas o que eu quero mostrar agora para vocês é o relatório de fevereiro, porque ele tem uma informação que me faz, um dos motivos também que me fazem investir nesse tipo de fundo. Deixa eu abrir aqui. Então, ó, o relatório de fevereiro. Deixa eu, a mesma parte aqui de cima, mas eu quero mostrar isso aqui para vocês. Que é isso aqui, que é na parte da nota do gestor, que eles falam aqui sobre a atualização do investimento FL2. Eles falam aqui, ó, que eles destacamos que tivemos uma nova chamada de capital de 6,4 milhões do fundo. E com isso, o PL alocado na posição passa a ser 9,27. E eles falam que fica muito aproximado com a HGPO. E o que é importante disso? É que esse tipo de fundo ele não é aberto ele não é negociado em bolsa, ele não é aberto para pessoas físicas. Ou ele é até aberto, mas você precisa ter muito capital. Então, esse é o tipo de investimento que faz valer a pena investir em FOF, porque só os FOFs podem ter recurso para esse tipo de investimento. Olha só, se vocês observarem aqui, que significou, né, nesse caso dessa compra, dessa nova chamada desse FL2, de aquisição de mais 20 unidades desse ativo Parque Jockey. Então, olha só, pode ter uma valorização, ter uma entrada de 14 mil e uma valorização para até 18.700, ou seja, 31% de valorização no aluguel e mais 9% de valorização do aluguel no ano. Então, esse é um dos
principais motivos que fazem você poder escolher um FOF. Só os FOFs podem ter acesso a esse tipo de investimento, coisa que você, pessoa física, não vai ter. Então esse é o tipo de coisa que vale a pena você pensar em investir em FOF, porque não deixa de ser, olha só que esse é um fundo, eu vou até abrir aqui o relatório dele aqui para vocês darem uma olhada, que é um fundo de investimento imobiliário também. Aí ele colocou lá 20 unidades desse aqui, Parque Jockey, são 70 unidades. Veja só, pessoal, então é muito legal isso, porque o fundo ele acaba tendo a possibilidade de investir em ativos que você não tem possibilidade de investir diretamente e nem por um outro veículo, só um fundo de fundos pode ter. Então essa pode ser uma das principais vantagens de investir em FOF. Então, pessoal, o vídeo de hoje era a análise do RBRF11, um FOF que eu tenho na minha carteira privada, que inclusive, como eu falei, eu estou até pensando em incluir ele na minha carteira do canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo nos comentários outros ativos que vocês querem que eu analise. Não se esqueçam de se inscrever no canal e muito obrigado, tá, pessoal? Então até o próximo vídeo.